de Deus. 2, 1, valendo. Gente amada de Jesus Cristo e da minha vida, a paz. Estou eu aqui com essa minha camiseta vermelha, não é do socialismo que eu detesto. Essa camiseta vermelha é do Papai Noel de Jesus. Estou aqui para falar para vocês sobre as Escrituras, que é o que eu mais amo de todo o meu coração. Jesus, como eu gosto da palavra. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Abri no lugar errado. Não, abri no lugar certo. Romanos capítulo 8. Olha o que a palavra diz a partir do verso 31, ok? A partir do verso 31. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, Elinéia? Quem será? Quem será contra nós? Quem? Felipe falou, manda um alô gordinho, um alô pro seu pai, aquele obesinho, tá? Eu sou lindo, de acordo com a Elinéia. Eu acho que ele quis dizer, manda um alô gordinho, talvez ele seja gordinho. Não, ele quis falar de mim mesmo. Deixa eu deletar ele, deixa eu bloquear. Chamou de gordinho, tá bloqueado. Brincadeira, Felipe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não creio que Paulo está falando aqui no condicional. Ele está eu creio que quando eu ler esse texto, ele não está falando, ó, se Deus é por você. Não, sabe por quê? Porque esse texto de Romanos 8 é um texto para filhos. Filhos. Existem textos da Bíblia que é para o ímpio, existem textos da Bíblia que é para Israel, existem textos da Bíblia que é para os filhos. Esse texto é para os filhos. Romanos capítulo 8 é parte. Entenda bem, a divisão de versículos, eu estou muito acelerado hoje, meu Deus do céu. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi acontecer mais de 1000 anos depois de Cristo. Então, ai meu Deus, o pernilongo me picou. Aí, a Bíblia não foi escrita dividida assim. O livro de Romanos, por exemplo, Paulo não escreveu em capítulos e versículos. É uma narrativa de começo a fim. Então, vou te dar um exemplo, tá? Quando você vai ler Hebreus, livro de Hebreus, você pega o capítulo 12, ele fala assim, visto que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Aí as pessoas ficam, meu Deus, que testemunhas são essas? Gente, é o capítulo 11, quando ela fala aquela lista dos heróis da fé, né? Então o capítulo 12 ele fala, ó, já que estamos cercados dessa lista, dessa grande nuvem de testemunhas, então é uma continuação do que foi dito. Aqui, Paulo está dizendo para aqueles que são, como eu disse no último ao vivo, se você perdeu, você veja no YouTube. Aqueles que ele predestinou, aqueles que ele chamou, aqueles que ele justificou e aqueles que ele irá glorificar no dia do arrebatamento. Então ele está falando, ó, já que Deus é por vocês, já que Deus é por nós, ele não está colocando em crédito aqui, né? Será que ele é? Não. Ele está falando, ó, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Gente, não entra na minha cabeça, e às vezes não entra na sua, que o nosso Senhor, ele tem absolutamente todo o controle. Todo o controle significa que se algo ruim está acontecendo na sua vida, e não é consequência de um pecado que você está cometendo, porque veja bem, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então não adianta eu ficar reclamando de estar colhendo o que eu mesmo plantei, como se Deus não estivesse ouvindo, porque há perdão, mas há consequências. O que eu tô falando é, se está acontecendo uma coisa ruim, só que você não está andando em desobediência, você está buscando a Deus e você fala, o que está acontecendo? É Deus controlando a situação para te levar ali, ó, pro objetivo que Ele quer. Hoje aconteceu uma coisa muito legal comigo e com ele, né? Que eu fiquei vendo como Deus é cuidadoso, né? Aqui em Taubaté, infelizmente, as pessoas têm uma certa mania de serem mal educadas, né? É meio triste isso, porque eu amo essa cidade, mas o povo aqui é um pouco mal educado. E aí a gente estava no supermercado, eu com a Elinébia Súbias. Pra quem não sabe, Eli é o apelido dela, Elinéia é o nome, e Elinébias Súbias é o nome de guerra pentecostal dela. E eu estava com a Elinébia Súbias no supermercado, e uma moça foi bem grosseirinha com ela, sabe? E eu vi que ele ficou meio tristinha. E aí eu peguei e dei um abracinho nela, como um bom marido, né? Que acolhe assim no coraçãozinho. Aí eu falei, Elinéia, Deus é contigo. Ela tá ali de prova. Eu falei, ó, Deus vai te honrar ainda hoje, antes da gente ir embora. E aí quando a gente chegou na fila pra esperar, tava aquele monte de gente no atacadão, aquela fila mais comprida que fila do aplicativo do Caixa tem, porque misericórdia, aquele aplicativo lá não é de Deus. Se bem que eu nunca vi um aplicativo ser tão fiel ao banco, porque tem fila, demora e quando você vai atender o cara não consegue ajudar você no que você precisa. É impressionante.
Acho que nunca fizeram um aplicativo tão real, tão vida real. Mas enfim, a gente chegou na fila. Quando chegamos na fila, aquele monte de gente, aí a mocinha, que tava um caixa fechado, ela abriu e falou pra gente, falou, moça, podem vir aqui. Falei, viu, Elinéia? Viu como Deus cuida da gente? E você não se esqueça disso, que Deus cuida sim. Ah, mas eu não tô enxergando agora. Porque você é limitado. Eu também. A gente analisa só o que a gente enxerga. Pedro fala que quando a gente não frutifica no Senhor, a gente se torna cego, não enxergando ao longe. O que é enxergar? O que é enxergar ao longe? Telescópio? Não. É a capacidade de entender e crer e descansar que o porvir está relacionado ao que está acontecendo agora. Então, para que Deus faça algo lá na frente, ele já começou o processo agora. E às vezes o processo dói, às vezes é tirar o que não interessa, às vezes é mexer nas suas estruturas, às vezes é cutucar você para que você reconheça as coisas que Deus faz. Muito provavelmente, se não fosse aquela moça cavala com ele, a gente não teria percebido o cuidado de Deus na moça abrindo caixa para chamar a gente. Mas como aconteceu algo antes, a gente conseguiu relacionar com o cuidado de Deus e mais uma vez Deus é engrandecido. Ai, que besteira para você que não vive essas coisas. Mas eu tenho certeza que é o cuidado de Deus nas coisas pequenininhas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será, ó, doença? Que será seu chefe? Quem será sua família invejosa? O que será seus amigos traidores? O que será a tua igreja de gente fria e gente que precisa se converter? Quem são? O que é político? O que é essa turma aí? Quem é essa turma aí pra te fazer mal se quem é do teu lado é o Senhor Jesus? Se quem é contigo é o Altíssimo? Gente, a gente às vezes acha que Deus é um Deus alheio. Ele não é Deus alheio, mas ele também não mima não, viu? O que é necessário para a sua vida vai acontecer. Se para cumprir o propósito dele é necessário passar por deserto, clame à vontade, vai passar por deserto. Se para cumprir o propósito dele na sua vida, é necessário que você seja perseguido, pode orar à vontade, você vai ser perseguido. Aí que vem a pergunta, então por que eu oro? Se Deus vai fazer o que ele quer. Você ora porque a oração conforma você. Saúde linda da minha vida. A oração conforma você. A oração não vai mexer Deus ao meu favor, mas a oração vai moldar o meu coração para a vontade dele. É o contrário. Nós clamamos, nós pedimos, nós oramos, nós buscamos, ainda que seja só para encontrar um consolo. Quando Jesus Cristo ele ora para que Deus livre ele da cruz, não faz nenhum sentido, porque Jesus veio para isso, ele sabia que ele ia passar por isso. Então, na verdade, a oração de Jesus para Deus o livrar da cruz não é para que Deus o livrasse da cruz, mas a oração dele era para encontrar o consolo que os amigos naquele momento não puderam dar. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João, ora comigo. E Jesus, quando olha, eles estão dormindo. E Jesus fala, gente, eu preciso de um pouco de conforto. Jesus, sendo em forma de Deus e vindo em forma de homem, ele precisava de um conforto. Tem hora, meu querido. Olha só, já caiu aqui o OBS, mas vai voltar. Não precisa ficar escrevendo, que eu sei que caiu, ok? Eu sei que caiu e eu sei que volta. Não precisa ficar, travou, não precisa. Jesus Cristo, ele naquele momento, o que ele precisava era um conforto, mas ele não teria das pessoas. Mas uma vez que Deus é conosco, quem será contra nós? Nem a tristeza consegue vencer. Na hora que Jesus ora e clama e chora e confessa as suas dificuldades, a Bíblia diz que um anjo veio e consolou o Senhor Jesus. Quando não houverem pessoas, eu acho que essa conjugação verbal está certa, quando não houverem pessoas, quando não houver pessoas, enfim, quando você estiver sozinho e ninguém conseguir te consolar, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está lá. Sozinho você nunca mais fica. Nunca mais você fica. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria te ensinar a ler esse texto de uma forma diferente. Você vai ler assim: o que diremos, pois, a essas coisas? Uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Porque essa é a intenção do texto. Não é colocar em xeque se Deus está com você, mas é afirmando, uma vez que Deus está com você, quem será contra você? Então, toda a situação, por mais
terrível que ela esteja, por mais trevas que elas estejam, Deus é poderoso para transformar trevas em luz. Deus é poderoso para fazer de uma desgraça nascer um testemunho de vida. E lembre-se de uma coisa, meu querido. Se você quer ser usado por Deus, uma das grandes consequências de querer ser usado por Deus é o deserto. É o problema. Por quê? Porque testemunho de vitória só é vitória quando veio um problema antes. Como é que você vai ter vitória? Como é que você vai ter um testemunho de vitória se você não tem batalha? Sem batalha não tem vitória. E com batalhas tem as vitórias. Então é interessante que quanto maior é a sua luta, presta atenção nisso. Quanto maior é a sua luta, tem duas coisas aqui. Primeiro, sua canela é grossa e você não sabia. O couro fica grosso. O couro é grosso, porque Deus não nos permite ser tentados acima do que podemos suportar. Então se você está sendo tentado de uma forma sobrenatural, é porque você aguenta sim, e Deus está deixando para você ver que nele você aguenta sim. E segundo, Deus permite porque Ele quer que a partir da sua vida um testemunho violento aconteça, um testemunho forte. O maior testemunho, o maior poder de Jesus Cristo enquanto vivo foi a ressurreição de Lázaro. Ou as ressurreições em si, né? Mas para Lázaro ser o instrumento de conversão de pessoas que ele era, porque a Bíblia diz que as pessoas iam falar com Lázaro e se convertiam. Por que elas se convertiam? Porque elas viam o poder de Deus na vida de Lázaro. Mas para Lázaro se tornar esse baluarte da misericórdia e do poder de Deus, ele precisou morrer primeiro. Então às vezes a pessoa viu Lázaro morrer como as duas irmãs dele e falou: Jesus, se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. E Jesus deixa claro, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Então Deus, ele já sabia o que estava passando, ele já sabia o que ia acontecer, ele já tinha um plano. A morte de Lázaro não pegou Jesus desprevenido. Sabe, a morte de Lázaro não foi algo que escapou dos vãos. Deus estava tentando segurar a situação e a situação escapou. Não, sempre esteve no controle, sempre esteve controlando, sempre esteve sabendo o que aconteceria. Não limite Deus na tua limitação, porque você não enxerga amanhã. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã. Eu ainda fico preocupado no começo do mês de não ter dinheiro para pagar o mês, para não ter dinheiro para pagar as contas, e isso é uma estupidez, porque se Deus me chamou para viver isso que eu estou vivendo, é porque Ele mesmo é o patrocinador que vai fazer com que dê certo. Se Ele tem um plano para você, Ele vai suprir as necessidades para que esse plano seja cumprido. Jesus, ele chora por ele ver a morte. Jesus, ele chora por ele ver a situação do ser humano por causa do pecado. Não era para ter sido assim. Não era para ter sido tudo perfeito desde Adão e Eva. Mas Adão e Eva preferiram pecar, eles escolheram pecar. Jesus chora porque não era para ser assim. Não era para a morte ter vindo, não era para os amigos estarem chorando. Eu imagino Jesus olhando aquela situação e falando assim: ai meu Deus, olha o que o pecado fez com os nossos filhos. Olha o que o pecado fez com quem a gente ama. Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro, gente, porque se Jesus sabia que aquela doença não era para a morte e sim para a glória, ele já sabia que Lázaro ressuscitaria, então não faz o menor sentido Jesus ter chorado por Lázaro. Jesus chorou pela incredulidade das pessoas, Jesus chorou pela incapacidade das pessoas verem que aquela situação poderia ser transformada em bênção. Jesus chorou porque ele vê aquele momento e ele fala: gente, até quando vocês vão ser incrédulos? Era cansativo para Jesus. Era cansativo ele falar e as pessoas agirem diferente do que ele falou. Quantas vezes Jesus falava: olha, vai, por exemplo, ele com os discípulos, olha, entra no barco e atravessa para o outro lado. Ele lançou a palavra: vai para o outro lado. Aí quando chega no meio do mar, no meio, né, do mar da Galileia, que é um lago, e aí ele chega no meio do lago e o barquinho está na tempestade, e eles começam a gritar de desespero. Quando Jesus chega, ele fala: homens de pouca fé. Por que Jesus diz homens de pouca fé? Muitas vezes eu achei que era porque eles não repreenderam a tempestade. Mas recentemente Deus falou forte comigo. Não foi por isso que Jesus falou que eles eram homens de pouca fé. Não é porque eles não tinham repreendido a tempestade, mas é porque Jesus tinha dito que eles iam para o outro lado. E eles duvidaram que eles iam para o outro lado. Então quando você duvida que Deus vai sustentar você, quando você duvida que Deus perdoa você, quando você duvida que Deus ama você, quando você duvida que Ele te guarda do diabo, quando você duvida que Ele tem o melhor para você, você está sendo uma pessoa de pouca fé. Por isso que Jesus chorou. Ele chorou porque ele fala: gente, eu já falei, a minha palavra não é o suficiente. Quando que a palavra de Jesus deixou de ser o suficiente para a sua vida? Quando que você precisou ver para crer?
Por que você precisa da situação favorável para crer? A palavra de Deus está acima da situação favorável. A palavra de Deus está acima da situação explicável. A palavra de Deus está acima do entendimento. Tem coisas que eu não entendo, mas creio. Tem coisas que eu não sei explicar, mas eu descanso. Tem coisas que eu não vejo saída, mas eu sei que acima das nuvens o sol não deixou de brilhar. Acima dos problemas, nosso Deus não deixou de reinar. Então é por isso que a Bíblia diz: se Deus é por nós, uma vez que Deus é por nós, quem será? Quem será? Aí Paulo usa de uma figura de linguagem, de uma comparação, para que através da comparação você entenda o que ele está querendo dizer. Olha aqui. Entenda bem, não pegue versículos isolados, tá? Versículos isolados, eles tiram o entendimento do contexto. Então ele fala assim: já que Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Lembre-se aqui, entre parênteses, que ele já citou isso lá em Romanos 5, no verso 8. E lá ele diz assim, que Deus prova o seu amor, enviando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele está falando isso aqui, ó. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, entre parênteses, ainda pecadores, como não nos dará com ele todas as coisas? Ainda mais agora que você é filho. Onde que a Bíblia fala isso mesmo? Romanos 8:32? Não, o 32 é esse, mas... Que fala o quê? Sendo nós agora filhos. Nossa, me deu... Não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Não é o 32, não? Não, tem algum outro texto que eu estou esquecendo. Mas deixa para depois. Depois eu vejo. Então, Paulo está usando essa comparação para acordar você. Ele fala, gente, presta atenção. Se você sendo pecador, Deus te deu Jesus Cristo, imagina o que ele não fará agora que você é filho, junto com Jesus. E quando ele diz aqui, entregou todas as coisas, não significa que Deus vai fazer tudo o que você quer, mas ele vai fazer tudo o que é necessário para que o plano dele se cumpra na sua vida. Ok? Quando você vê um texto famoso, por exemplo, de Mateus... O microfone sai daqui. Mateus... Você tá com calor? Eu tô pingandinho aqui, cara. É o sobrepeso, né? É o sobrepeso. O ventilador vai fazer barulho. Não, deixa... Obrigado. Mateus 6. 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas? Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vamos nos vestir? Porque todas estas coisas, quais coisas? Comer, beber e vestir. Os gentios buscam com procuram. Todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas estas coisas. De novo, pela segunda vez ele cita essas coisas, comer, beber e vestir. E aí no verso 33 ele conclui, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andem inquietos pelo dia de amanhã. Não andem inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso é uma figura. Deus está falando, ei, hoje, eu te dei hoje, cuida do hoje. O passado está perdoado, o passado está resolvido, venceu. Você só está hoje de pé. Você só está de pé hoje, dia 9 de julho de 2020. Você só está aqui de pé, porque até hoje, até o dia 9 de julho de 2020... todas as suas lutas foram vencidas em Jesus Cristo. Todos os planos do diabo não deram certo na sua vida. Todo plano para te destruir, todas as pessoas invejosas, todas as pessoas maldosas, tudo que é demônio, tudo que é principado, tudo que é potestade, não conseguiu te destruir até hoje.
Se não conseguiu destruir você até hoje, é por quê? Porque você merece? É porque você fez algo para merecer? É porque você não errou? É porque você nunca pecou? Não. É porque uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus ele te manteve até hoje, meu Deus, se Jesus te manteve até hoje, quem disse que ele não vai continuar a manter? Quem disse? Se a Bíblia diz aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um texto que eu cito sempre, e eu amo ele, Hebreus 13. Olha aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e é hoje e eternamente. Significa que aquele mesmo Senhor que até hoje cuidou de você e te livrou de todos os gigantes, é o mesmo Senhor que continuará livrando e livrará de todos os gigantes. E eu vou te dizer uma coisa melhor ainda. Você está errado em achar que ele vai cuidar do mesmo jeito que ele cuidou até hoje, porque o cuidado de Deus só aumenta. Vou provar isso para você com 2 textos. Se Deus cuidou de você até hoje, ele vai cuidar ainda mais. Olha só. Primeiro texto está aqui. Deus do céu. Aqui, ó, Filipenses capítulo 1. Primeiro eu quero ler para você Filipenses 1. Olha só o que ele fala no verso 6. Tendo por certo isso, aquele que em vocês, começou uma boa obra, o que ele fará com essa boa obra? Aperfeiçoará. Aperfeiçoará significa fará mais perfeita, deixará mais bem feito. Ele não está falando do perdão na cruz. O perdão na cruz foi perfeito. A justificação está feita perfeitamente. Ele está falando do processo de intimidade. Ele está falando da santificação. Ele está falando de você ser cada dia menos você e cada dia mais parecido com Jesus. Cada vez menos escravo do pecado e cada vez mais livre no Espírito Santo. Cada vez menos medroso e cada vez mais ousado. Cada vez menos preocupação e cada vez mais resplandecência do amor de Jesus na sua vida. Isso é aperfeiçoar. É ele pegar você, um cocozinho de cavalo, e ele transformar você num filho e numa filha preciosos, brilhantes, cheios do Espírito Santo, instrumentos poderosos no reino de Deus, dos quais ele tem muito orgulho e muito prazer. Isso é aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento ele se faz constante, presente, diário, contínuo e progressivo até o dia de Cristo Jesus. Então não tem nenhum estágio onde você já está no máximo que Deus tem para você. Não. Cada dia ele tem mais. É de glória em glória. Eu recebi um e-mail de uma moça dizendo assim para mim: Dani, eu assisti ao vivo sobre Abraão, sobre os 4 altares da adoração. E eu fiquei apavorada, porque se Deus me pedisse o meu filho, eu não daria. Eu nunca vou conseguir ser como Abraão. Falei: você está enganada, minha querida. Porque ela mesma no e-mail me disse que ela tinha acabado de começar a conhecer quem Jesus era. Eu falei: você acabou de começar a conhecer de Jesus. Abraão já tinha pelo menos 40 anos caminhando com Deus. Até Deus pedir Isaac para ele, 40, eu estou chutando baixo. Estava conversando com um irmão meu querido, Dionei, e ele chuta por volta de 60. Ele acha que Isaac já tinha pelo menos uns 30 anos nessa fase. Pelo que eu entendo, ele tinha de 15 para cima, porque a Bíblia chama ele de jovem mancebo, né? De moço. Não chamaria uma criança de moço. Aquela imagem que as pessoas têm do Isaac criancinha não faz sentido nenhum. Isaac não era uma criancinha, ele já era de no mínimo 15 anos. Se eu considerar que ele tinha 15 anos e ele nasceu quando Abraão tinha 100 e Deus chamou Abraão com 75, então ele tinha 25 mais 15. Ele tinha pelo menos 40 anos de caminhada com Deus para que Deus então pedisse o Isaac para ele. Então, às vezes, a gente olha a vida de uma pessoa e fala: meu Deus, estou longe de Paulo, estou longe de Pedro, estou longe de João, estou longe de Abraão, meu querido, mas olha o tanto de tempo que eles caminharam. Por quê? Porque o aperfeiçoar é um aperfeiçoamento constante, diário, progressivo, ele é cada dia mais. Olha só o que a palavra diz, Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, clame, que é uma palavra que é um imperativo, orem, clamem. A quem? A aquele que é poderoso para fazer muito mais. A outra tradução diz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Amém, amém. É o texto de Efésios 3, 20 e 21 diz. Então, na verdade, isso tudo eu estou falando para vocês para dizer que uma vez que... Está escrito na nossa aliança esse texto.
É verdade, tá na nossa aliança, que inclusive eu deixei no armário. Olha, eu vou apanhar. Então, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Ai, ai, ai. Verso 33. Quem não... Gostei do comentário da Jaque. É legal acompanhar nas lives os comentários. Já vemos os rostinhos que conhecemos. Sabe o que é interessante? As lives já faz um ano que não muda o número de pessoas. Sempre fica em 200 pessoas. Sempre. Não aumenta. É impressionante. Mas o que é interessante é que sempre são as mesmas pessoas. Isso mostra que Deus me deu um povo. Uma igreja? Uma igreja, é. Que eles estão crescendo. Pelo menos eu espero isso, né? Que tá acontecendo um crescimento. Às vezes eu questiono o Senhor. Eu falei, Senhor, por que não aumenta? Será que eu falo tão mal assim? Mas na verdade não. É que o propósito dele é diferente. É meio que edificar os que estão, sabe? Não sei. Enfim, só falando pensamento alto. Volta aqui. Verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Eu acho muito interessante essa afirmação. Porque Paulo ele é inteligente, o jeito dele falar é meio... Ele fala e ele dá um comentário extra, sabe? Então ele fala assim, ó. Quem intentará acusação? Já que é o julgamento de Deus que importa. É isso que ele quis dizer aqui. Então, mais ou menos assim. Por que você se preocupa com a opinião de quem não soma nada? Por que você sofre pela palavra contrária de uma pessoa que nem cheia de Espírito Santo é? Por que você fica querendo agradar alguém que não é instrumento de Deus na sua vida para te fazer crescer? Então, às vezes, você deixa de viver o que Deus tem para você, a liberdade, a maravilha, a delícia, o bom humor. Eu posso pegar Eli de exemplo. Eli, quando eu casei com ela, ela se viu com alguns problemas que a fizeram se fechar em si. E aí ela deixou de viver quem ela era porque ela se fechou com medo de opinião alheia. Isso, cara, é muito, muito danoso para sua vida. Porque fica assim, Deus falando, te amo. Fica Deus falando, te aceito. Fica Deus falando, te aprovo. Mas você fica, ai, mas aquela pessoa lá... Ai, que medo do que ela vai pensar da minha casa, da minha roupa. Que medo dela julgar minha opinião. Que medo dela rir de mim. Meu filho, é ela que vai comer cocô. O que interessa é que o Senhor Jesus me tem em autoestima. O que interessa é que o Senhor Jesus é comigo. E onde eu vou, o Espírito Santo vai junto. E o que interessa é que ele já me rotulou. Eu já tenho um rótulo. O meu rótulo é filho, amado, perdoado, aceito, escolhido, santificado, justificado, fortalecido, guardado, precioso. Gente, eu quero mostrar aqui para vocês um dos textos mais fofos da Bíblia. Isaías 43. Felipe, você me conhece lá da Volkswagen? Ah, é você, velho. Eu não tinha reconhecido. Meu Deus. O Felipe trabalhou comigo. Gente, olha que família bonita que você tem. Você tem 3 filhos. Cara, eu nem sabia que você sabia fazer filho. Ah, graças a Deus puxaram a mãe, né? Glória a Deus por isso. Rapaz, que família linda. Olha, Felipe, Deus é contigo, meu velho. Fiquei feliz agora. Olha, quase chorei, porque eu lembrei da época da Volkswagen. Mas vamos lá, não tem nada a ver, né? O que o povo tem a ver com isso? Jesus Cristo. Vamos lá, Isaías 43. Perdi. O que eu ia falar? Lembrei o que eu ia falar. Voltou. Olha só, Isaías 43. Quando você tiver com probleminhas de carência emotiva e aceitação, você vai entrar nesse texto. A Gilmara falou que eu sou escandaloso. Sou mesmo. Falo alto mesmo e você vai ver o dia que eu te achar, o abraço apertado que eu vou te dar. E não vem reclamar não, que vai estralar as costelas. Isaías 43 diz assim: assim diz o Senhor que te criou. E aqui você coloca o seu nome. Pablo Domingues, sou novo nas lives, Deus tem me abençoado muito, graças a Deus. O Pablo Domingues, quase que eu falei, sou nuevo nas lives, porque Pablo Domingues é muito La Casa de Papel, esse nome, né? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Pablo, e que te formou, ó Pablo, porque aqui ele está falando de Jacó e Israel como uma figura dos filhos dele, né? Você troca pelo seu nome, porque ele está falando para você. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. Tu és
meu. Sabe o que é remir? Eu vou contar bem rapidamente uma historinha que você nunca mais vai esquecer o que é remir. Leila Mometsetset. Não sei ler seu nome bem, não sei. Era uma vez, essa história é real, ok? Essa história é real. Era uma vez um cara que ele escreveu a música mais bonita de todos os tempos, que é, por exemplo, pra mim, Jesus em Tua Presença. É a minha música, meu louvor preferido. Então, vamos pegar o Asaf, tá? O Asaf, que é o escritor, o autor dessa música, inspirado pelo Espírito Santo. Asaf Borba, gente, essa história não é com ele, eu só tô usando de exemplo, ok? Só tô citando como um exemplo fictício. Então, Asaf criou a música Jesus em Tua Presença. E aí Asaf queria gravar essa música Jesus em Tua Presença. A música foi ele que criou, ok? Só pra você entender o que é remir. Aí ele chega para um advogado e fala: advogado, quero registrar essa música para eu poder cantar essa música. Aí o advogado fala: ok, vou registrar essa música. Aí ele pega a música que o Asaf escreveu e leva para registrar a música, para ele poder gravar o CD. Aí o Asaf entra na internet e vê que a música dele está com o copyright, sabe? Aquele Rzinho ou Czinho, dependendo da língua que você tá vendo. E aí ele fala: está registrada a minha música, vou gravar o CD. E ele chega na gravadora. Quando ele chega na gravadora, ele fala: quero gravar um CD com tal música. Aí eles falam: ok, pague os honorários pra gente. Aí ele: como assim? Essa música é minha. Aí os caras da gravadora: claro que não, nós compramos do fulano, do advogado. O advogado vendeu para a gravadora a música que o Asaf tinha escrito. Vocês estão entendendo? Então o Asaf escreveu Jesus em Tua Presença. Gente, de novo, essa história não é do Asaf e do Jesus em Tua Presença, é só um exemplo. Aí ele fala: mas eu que escrevi. Aí o cara da gravadora: não quero nada, não tem nada a ver com isso. O advogado vendeu pra gente. Então ele fica muito triste porque ele quer gravar a música dele. Mas ele não pode, porque tem que comprar os direitos da música. E ele não tem direito, ele não tem condição. Aí um cara fica sabendo dessa história, chega pra ele e fala o seguinte: vamos lá na gravadora. E faz um cheque pra ele no valor dos royalties da música. E o Asaf fala: você vai comprar pra mim? Ele falou: vou pagar para recuperar para você o que era seu, mas por engano você perdeu. Então eu estou pagando o preço para você poder ter de volta o que era seu e ele foi tirado por uma pessoa mentirosa. Então quando a Bíblia diz que Jesus me remiu, significa que Jesus pagou uma dívida que eu não tinha condição de pagar e para recuperar para mim o que já era meu, mas que o diabo me enganou e levou embora, que era o meu direito de ser feito filho de Deus. Então remir, eu te remi, eu paguei a dívida para recuperar a sua identidade. Isso é remir. Então ele diz: não temas, eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Então quando Paulo fala assim: quem vai poder tentar imputar, é tentar te acusar, tentar te re-rotular, sendo que você já foi rotulado. Deus já te rotulou. Quem poderá te acusar se é Deus que te justifica? Então veja bem, eu quero falar aqui com você que vive uma vida, e eu quero que você fique com raiva de mim, mas hoje é o dia de você parar de ser mimizento. Hoje é o dia de você parar. Ai, eu sinto tanto peso, o diabo me acusa, não me sinto salvo, não me sinto salvo. Ai, meu Deus, fiz coisas erradas. Eu não me sinto salvo, o diabo me acusa, eu não me sinto digno. Nunca mais você vai falar essa besteira, nunca mais. Eu vou te dar o tripé da justificação. Vou te dar o tripé do perdão de Deus. Pega um papel pra você anotar. Você tem 10 segundos pra você pegar um papel pra você anotar. Pega aí, ou anota em algum lugar. Se alguém puder escrever no comentário pra mim, por favor, porque depois vai ter gente: ai, perdi, fala de novo porque eu perdi. Primeira palavra do tripé do perdão de Deus está em 2 Coríntios 5,17. Esse é o primeiro dos 3 pontos. Assim, se alguém está em Cristo, preste atenção, agora é o que interessa. Mas eu fiz besteira antes, problema seu, azar seu. O que interessa é que agora Jesus diz para você assim: se você está em Cristo, você é nova criatura. Ele não diz que você era um perdido desgraçado, você estava na boca do diabo.
Você estava quase sentando no tridente de Satanás. Mas agora não, agora você está em Cristo. E aí por isso você é nova criatura. Ele não disse que você será, ele não disse que você era, ele disse que você é. As coisas velhas se passaram. O que são coisas velhas? Suas culpas, seus traumas, seus vacilos, seus tropeços, suas mentiras, suas maldades, suas traições, seus enganos, tudo que você fez, coisas que você fez, coisas das quais você não tem um pingo de orgulho. Hoje, Jesus Cristo está usando essa mula obesa, avermelhada, para dizer para você: as coisas velhas se passaram. Sabe o que quer dizer no grego essa expressão? Quer dizer, as coisas velhas se passaram. É exatamente o que você está lendo. Então você não encha mais o saco dizendo: ai, não merece. Jesus Cristo, ele deixa claro que ninguém merece, por isso que é graça. Então, ao invés de você viver numa constante justificativa você está sendo chato. Eu estou falando porque Deus está, ele é muito amoroso para dizer. Então eu estou dizendo: você é chato. Tá? Porque Jesus já disse que te perdoa, Jesus já disse que te aceita, Jesus já disse que te faz nova criatura, Jesus já disse que na cruz ele levou os seus pecados, na cruz ele levou suas maldições. Ele já cansou de dizer isso na escritura. E você fica com esse enchimento de saco: não mereço, fiz mentira. Então creia, topeira, vesga. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não gosto dessa tradução, porque aqui está numa voz meio ativa, né? A voz aqui é passiva. É tudo foi feito novo. Essa é a melhor tradução. Tudo foi feito novo. Deus fez tudo novo. Então você não é mais aquilo que você era. Você é nova criatura. Esse é o primeiro do tripé. Segundo do tripé está em Miqueias 7, 18 e 19. Deixa eu pôr o 7, porque senão... É o 18 e 19 de Miqueias. Olha só o que fala. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, perdoa e esqueces a transgressão. Eu ia falar tradução, porque eu sou analfabeto, mas é transgressão dos remanescentes da sua herança. Gente, esse texto tem muitas pérolas. Primeiro, quem é... Oh, Jesus, fechei. Abre, achei. Essa tradução está ali em cima como NVI. Eu posso pôr a NVT, que eu gosto até mais. Vou pôr na NVT. Olha lá, ó. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa dos remanescentes. Interessante essa palavra remanescente. Interessante porque remanescente mostra que mesmo entre o povo tem os que não são. Não é verdade, né? Você está vendo aqui? Remanescente significa que dentro do povo tem aqueles que não são. Dentro da igreja. Eu vou dizer para vocês, por uma análise bem superficial da minha parte, que não tem valor teológico nenhum, mas a minha análise me mostra que mais de 50% da igreja não conhece Jesus. Mais de 50% não conhece Jesus. É evangélico do mesmo jeito que o povo hoje é católico. Só se diz, mas não conhece a Escritura, não lê a Escritura. E quando vai no domingo na igreja, é achando que está cumprindo algum protocolo para que Deus não amaldiçoe o resto da semana dele. Já cumpri o meu compromisso com Deus. Não tem mais maldição. É o mesmo cara que vai pro carnaval, bebe todas, cheira todas, come todas, mas na quarta-feira tá lá tomando cinza para ser perdoado. Ou seja, ele peca voluntariamente para depois ser perdoado. Sem mudança de vida não há arrependimento. Sem mudança de vida não existe arrependimento. Aí é um remorso falso. Porque no ano que vem você já está planejando fazer maldade de novo. Como é que você vai ser perdoado se você está planejando a maldade? Não faz sentido. Então existe um remanescente dentro do chamado povo de Deus. Sendo que se um é remanescente, o outro é ímpio. Dentro do povo é ímpio. Então a gente fala disso outro dia. Exatamente como alguém disse, quem que disse? Joio e trigo? O próprio Filipe. Joio e trigo, exatamente isso. Quando cresce é igualzinho, na hora da colheita que você vê. Mas aí o que ele disse? Que ele perdoa a culpa e esquece. Então não é só o perdoo. Porque quantas vezes você, marido e esposa, brigaram, e aí o marido fala perdão, a mulher também fala perdão. Existem mulheres que pedem perdão, porque normalmente é só o marido é muito mais bondoso que as mulheres. Opa,
Aí você vai lá e pede perdão, a pessoa perdoa, tá perdoado. Aí passa uma semana, treta de novo, vai fazer de novo? Vai falar de novo? Vai fazer aquilo que você fez? Mas ô capivara, você não tinha me perdoado? Se perdoou, esqueceu, minha filha. Se perdoou, esquece. Porque veja bem, aí você não merece ser perdoado. Mateus capítulo 6 para você, gostosinho de Jesus, gostosinha de Jesus. Se você não perdoar aos outros as ofensas deles, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso é uma loucura, porque ela faz assim: Pai, perdoa-me assim como eu tenho perdoado. Então se você não tem perdoado, esquece, meu filho. Só perdoa o próximo quem entende o tanto que foi perdoado por Deus. E com certeza o que você fez pra Deus é muito pior do que qualquer pessoa tenha feito pra você. Até me deu um engasguinho aqui. Você treinou caretas? Não, só olhei pro espelho. Aí já leva o susto normalmente. Eu sou meio ator. A Eliné já falou que eu sou atormentado. É que às vezes eu tô triste. Hoje eu não tô triste, hoje eu tô bem. Eu comi um bolinho de mandioca, delícia agora. Ator de Hollywood. Eu não sou ator de Hollywood. É que me irrita, certas afirmações me irritam. Pessoas que ficam chorando pra Deus. Me perdoa, me perdoa. E a Bíblia dizendo, é só ler, é só ler. Bom, vamos lá. Que outro Deus é semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece o pecado dos que te pertencem. Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar amor. Deus tem mais prazer na misericórdia do que na justiça. Isso está em Zacarias capítulo 9. A gente lê esse texto outra vez. E olha o verso 19. Voltarás a ter compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades nos teus pés e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu tenho um pastor amigo meu que ele não gosta de ir no mar. Porque ele brinca dizendo que ele tem medo, não é de tubarão, mas ele tem medo de encontrar os pecados dele que foram lançados lá. O pastor Guilherme fala isso. Preciso dar um abraço nesse cara. Ele nem sabe quem eu sou. Ele nem faz ideia que eu existo. Mas ele foi um grande parceiro na minha caminhada com Jesus. E o último texto do meu tripé do perdão é Isaías 43. Eu acho que eu consigo colocar os 3 versos aqui. 18, 19, 25. Consegui. Olha que legal. É o 18, 19 e 25. Olha, deu certo. Chutei aqui e foi. Não vos lembreis das coisas passadas. Eita, eita, eita. Olha aqui. Não vos lembreis das coisas passadas. Interessante, né? O juiz que tem o poder de julgar escolhe esquecer. Mas você que é o acusado e teve a sentença anulada, prefere viver debaixo de um peso de uma sentença que já foi considerada anulada pelo próprio juiz que julgaria. Você entendeu isso que eu falei, Liné? Maravilhoso. É verdade. Nem ouviu o que eu falei, tá lá olhando os biscoitos, tá? Não, é verdade. Ele quer que manda em tudo e resolve esquecer. E assim É. tá lembrando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, meu Deus, e ela sairá à luz. Porventura não percebem? Isso aqui, se porventura não a percebeis, eu acho o máximo. Eu acho que é um jeito de Isaías falar. Você é tonto? É, exatamente. Você é tonto, você tem problema? Você tem alguma limitação cerebral? Porque ele fala, olha, eu estou fazendo coisas novas, vocês não percebem? Tipo, depois de tudo que eu tô falando e fazendo, vocês não veem? Você é incapaz de ver o meu amor na sua vida? Eu estou te cuidando até hoje. Eu te escolhi na barriga da tua mãe. Eu tô aqui te carregando nessa terra até hoje. E você ainda me questiona? É isso que ele tá falando aqui. Vocês não percebem? E olha o que ele fala. Eis que porei caminhos no deserto e rios no ermo. Ermo é lugar árido, lugar sem vida. Então Deus está falando assim, cara, eu faço a luz nascer das trevas. Salmo 112. E o verso 25, que é para fechar com chave de ouro esse tripé. Eu mesmo sou, presta atenção aqui, as palavrinhas devem ser lidas nos detalhes. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões
por amor de mim. Eu acho interessante essa afirmação aqui de Deus. Ele não fala, eu mesmo apago as suas transgressões por amor a você. Ele não fala isso. Ele fala, eu apago as suas transgressões por amor de mim. Por quê? Porque Deus ele tem um compromisso com a promessa dele na sua vida. Se Deus tivesse um compromisso com as nossas atitudes, a nossa desobediência quebraria a aliança, como foi com Adão e Eva. Deus fez uma aliança com Adão e Eva, só que isso não deu certo. Porque Adão e Eva pecaram, eles traíram a aliança. Então Deus faz uma aliança com Jesus. E como Jesus habita em mim, eu me torno participante das promessas entre Deus e Jesus. Por isso que não tem como eu, mesmo que eu venha a pecar, eu não tenho como quebrar a aliança, porque a aliança é entre Deus e Cristo, não é entre Deus e eu. Então isso é interessante porque quando ele apaga as nossas transgressões, é por amor a ele, não por amor a mim. Eu colho do que derrama do amor entre Deus e Jesus. Eu só o amo porque ele me amou primeiro. O amor de Deus por mim não é por mim, mas é por quem eu me torno em Jesus. Você entendeu isso aí? Deus ele não tem amor pelo ímpio pecador. Ele tem amor pelo ser que você venha se tornar, a nova criatura que você venha se tornar quando você está em Jesus. Porque sobre o pecador não está o amor de Deus, sobre o pecador está a ira. Você entendeu? Sobre filhos da ira. Efésios capítulo 2 fala que antes éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Então o amor de Deus ele é derramado em Cristo, e aí Cristo derrama sobre ele a ira de Deus, e aí ele te torna filho, e você, filho, é amado. Aí Deus tem prazer em você. Então ele fala, ó, é por amor à minha promessa que eu apago as suas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Então, todo tipo de acusação, vamos voltar para o capítulo 8 mesmo, de Romanos, só que no verso 1, olha o que ele fala. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nem uma acusação há. Por isso que eu sou defensor ferrenho do pecador arrependido tomar ceia. Por quê? Porque a ceia é uma simbologia da morte e ressurreição de Cristo. E não só da morte e ressurreição de Cristo, mas da minha morte e ressurreição com Ele. Então não faz sentido uma pessoa que diz que pecou não ser privada de participar do momento que apaga as transgressões dela. Óbvio que você não deveria tomar em pecado. Por quê? Porque se você está em pecado, significa que você não se arrependeu. E se você não se arrependeu, significa que você não está vivendo na presença do Espírito. Porque é impossível você ser cheio do Espírito e não se arrepender dos pecados. É impossível. O pecado, ele incomoda, ele causa nojo na vida daquele que tem o Espírito Santo. Mas eu estou falando isso porque você não tem nenhuma pessoa pode dizer para você que você não é perdoado em Cristo Jesus. Nenhuma pessoa pode dizer para você que você não é digno de participar da cruz. Nenhuma pessoa pode te proibir de ter os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Esse era o ao vivo que eu tinha para fazer com vocês hoje. Essa era a palavra de hoje. Jesus Cristo, que em nome do seu... Não, em seu nome, né, Jesus? Jesus Cristo amado, em seu nome. Eu oro agora pedindo e clamando para que cada coraçãozinho aqui hoje, que está vivendo debaixo de algum tipo de acusação e culpa, que hoje, meu Pai, essa palavra tenha vindo como um refrigério, e não só para resolver um problema momentâneo, um problema pontual, mas que essa palavra faça morada para todos os dias, até o dia que o Senhor vier nos buscar, que essa palavra faça sentido. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus, eu quero muito, muito te agradecer, Senhor, por tanto amor que o Senhor tem, por tanta misericórdia que o Senhor teve, por ter nos chamado e escolhido, sem que nós merecêssemos. Mas o Senhor, por algum motivo, encontrou prazer em nós. Se alegrou em nos chamar, tem prazer em nos chamar de filho. Como a sua palavra disse, o Senhor tem prazer em nos perdoar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Se eu for juntar num papel todas as coisas feias que eu fiz, daria muitos cadernos. E o Senhor pegou todos eles, jogou no fogo, apagou, esqueceu, me abraçou e falou, vamos, filho, anda comigo, que eu te farei perfeito. Obrigado, meu Jesus. O Senhor é incrível.
maravilhoso. E eu não vejo a hora de poder te dar um abraço aí na glória. Amém e amém. Gente, é isso. Falamos 1 hora. Desculpe se ficou longo, mas, né? Se ficou longo, azar seu. Meu e-mail tá aqui embaixo, daniel.saad@uol.com.br. Manda um e-mail pra mim, vamos conversar, vamos, pede as crônicas pra eu mandar pra você. Lá no finalzinho das crônicas tem os dados, gente. Você pode abençoar essa obra não parar. Liné come bastante arroz e feijão, ela não gosta que eu fale, mas, gente, essa mulher, ela parece um pedreiro depois de levantar 3 lajes. O pratão que ela bate, ó, pei. E olha, pra cada pei que eu falei hoje eu vou levar um soco na boca. Gente, orem por mim, ela tá com cara de brava ali. Vou filmar pra vocês a cara dela, vai dar medo em vocês. Deus abençoe, gente. Isso tá... Isso é só uma brincadeira. Não tá faltando comida aqui em casa, não. Graças a Deus. Esse vídeo vai pro YouTube, assim como todos os outros. Tem mais de 1000 vídeos no YouTube. Mais de 1000. Mais de 1000. Você pode pegar e compartilhar pra galera no seu WhatsApp, né? Não sei por que você não faz isso. Pega lá e fala, gente, assiste isso aqui. Manda pra galera. Mas meme com besteira você manda. Deus tá vendo, viu? Abençoe. Tchau pra vocês.